Meus queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso bom Deus repouse sobre cada coração. Nós estamos alegres por poder estar na presença do Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo. Nós estamos alegres porque o Senhor tem nos concedido o privilégio de fazer isso ao longo desses 32 anos. E de fato, nós devemos estar gratos também ao Senhor, porque não fosse a boa mão do Senhor, certamente nós não subsistiríamos. Não fosse a boa mão do Senhor, certamente nós não estaríamos aqui. Por isso, ao estarmos alegres na presença do Senhor, nós somos chamados a lembrar qual é o principal propósito de ser igreja, que é louvar, que é bendizer, que é exaltar o santo nome de Deus. Se o fazemos ao longo desses anos, o desejo do nosso coração seja que no decurso dos próximos anos, se o Senhor nos permitir, que nós continuemos a louvá-lo, a bendizê-lo, a exaltar o santo nome de Deus, porque sem sombra de dúvidas, esse é o principal propósito da nossa existência. É para isso que nós vivemos, para louvar e para exaltarmos o santo nome de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 103. Nós vamos ler juntos os versos 1º e 2º, Salmo de número 103, nós vamos ler juntos os versos 1º e 2º. Salmo de número 103, a uma só voz leremos os versos 1º e 2º. Diz assim a santa palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós somos convidados a bendizer o santo nome de Deus. Nós somos convidados a rememorarmos os grandes feitos do Senhor, a salvação que há em Cristo Jesus, para que assim nós rendemos a Ele louvor, honra e glória, para que assim nós exaltemos o santo nome do nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos exaltar o santo nome de Deus, reconhecendo como o profeta fez. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o dono de todas as coisas. Por isso, exaltemos o santo nome do Senhor. Nosso irmão presbítero Adonias estará dirigindo a Deus uma oração de adoração ao santo nome de Deus. Nossa Bíblia aberta no Salmo de número 103, agora nós leremos os versos 3 a 5, Salmo de número 103, versículo 3º ao 5º versículo. Diz assim a santa palavra de Deus: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades,
Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Meus irmãos, de fato, diante do Senhor, nós temos também a certeza de que apesar das nossas falhas, de que apesar das nossas, ainda de estarmos na presença do pecado, ou esse pecado está diante de nós, mas no Senhor há perdão, no Senhor há remissão. Por isso nós somos chamados a curvar a nossa cabeça, a nos prostrar diante do Senhor, a apresentar-nos diante dele com o coração contrito, com o coração quebrantado, na certeza de que ele perdoa os nossos pecados, mas nós devemos confessá-los diante desse Deus. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Façamos isso nesse momento. Confesse ao Senhor as suas falhas, os seus pecados, em pensamentos, em ações. E logo após, nós estaremos agradecendo ao Senhor pelo perdão dos pecados que há em Cristo Jesus. Oremos. No fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração.
e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Santo Deus, o Senhor é quem nos purifica, o Senhor é quem nos lava, o Senhor é quem nos remiu. Por isso nós somos gratos ao Senhor, por isso nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque nós só podemos nos achegar ante a tua face, diante do trono da graça, ó Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio do sangue aspergido na cruz do Calvário, e assim, ó Deus, nós fomos reconciliados contigo, e assim, Deus, nós fomos reaproximados de ti. Ó Deus, caminhemos nessa certeza, que apesar das nossas falhas, nós temos um Deus galardoador, ó Deus, aquele que nos remiu, que nos lavou e que nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dirige os nossos passos para que nós possamos viver de maneira que agrada ao Senhor. Nós oramos, não no nosso próprio nome, mas no nome bendito e precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los mais uma vez a voltar a sua atenção para aquilo que o salmista escreveu no Salmo 103, e de pé nós vamos ler mais uma porção desse salmo, conforme está escrito, dos versos 6 ao verso de número 14. Salmo de número 103, versículo 6 ao versículo de número 14. Nós procederemos à leitura do texto sagrado de maneira alternada. Logo eu lerei os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, ao contemplar os grandes feitos de Deus, nós somos chamados a louvá-lo, a bendizê-lo. Nesse momento, nós teremos a oportunidade, como igreja, entoar cânticos espirituais ao santo nome de Deus. Façamos isso com bastante alegria, e esse momento também é oportuno, propício, para que nós também louvemos ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, fruto da provisão de Deus para com a nossa vida. Louvemos ao Senhor com bastante alegria. Glória a Deus. Das nossas bocas saiam palavras que adorem ao Senhor essa noite. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que irá fazer.
Só voz declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro. Louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Santo Deus, graças te rendemos, Pai. Bendizemos o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glorificamos a ti, Deus. O Senhor é o único motivo, Pai, desse ajuntamento, Pai. O Senhor é a estrutura dessa igreja, Pai. O Senhor é a estrutura dessa casa, é o fundamento, é o motivo de nós abrirmos os nossos lábios para cantar, para te exaltar, para te adorar. Tudo que temos vem de ti, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a usar aquilo que o Senhor nos concede para o louvor da tua glória, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Usa as nossas vidas como instrumentos em tuas mãos, Pai, para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Aos retos,
fica bem louvá-lo. Eu quero chamar à frente o reverendo Cleverson, mensageiro da noite, pastor querido. Reverendo Cleverson é um mestre ali no seminário presbiteriano reverendo Denoel Nicodemos Heller, e a nossa caminhada ali foi marcada desde a primeira matéria até a última, né? Ele foi o primeiro professor que nós tivemos contato no seminário, lecionando a disciplina de vocação e espiritualidade. E várias das suas falas marcaram ou têm marcado a minha trajetória ministerial. Numa delas, o senhor disse que o seminário era um tempo de pressão. E de fato assim o foi. E o Senhor guardou nesse tempo, né? Louvado seja Deus pela vida do Senhor, a caminhada nas teologias sistemáticas, na monografia. O Senhor é muito precioso para mim, também para a igreja. Que Deus assim continue abençoando e usando como instrumento nas mãos dele, como porta-voz da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque ao longo desses anos nós podemos contemplar o mover do Senhor. Ó Deus, derrama poder sobre a tua igreja. Ó Deus, que a tua graça possa ser abundante, ó Deus, sobre a vida desta igreja. Ó Deus, nessa data festiva, mas também, ó Deus, a cada momento que o Senhor nos permitir, ó Deus, continuar vivendo, ó Pai, como família do Pai, como corpo do Filho, como habitação do Espírito. Ó Deus, toma o teu servo nas tuas mãos, usa-o como instrumento nas mãos do Senhor, ó Pai, para que ele possa falar da tua palavra, e assim, ó Deus, pela ação do teu Santo Espírito, iluminados por ele, ó Deus, nós possamos compreendê-la, que a nossa mente, que o nosso coração possa estar cativo à tua santa palavra. No nome bendito de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande poder participar com os irmãos da celebração do 32º aniversário da nossa igreja aqui. E rever o nosso irmão, reverendo Cornélio, a sua família, também conhecer os irmãos, não é? E perceber que a graça de Deus tem sido derramada de maneira muito abundante sobre a vida de cada um dos irmãos queridos dessa igreja, não é? Eu tenho a graça de poder estar no seminário desde 2018, mas, na verdade, comecei os meus estudos aqui em 1993, em Belo Horizonte. E um dos meus colegas de turma foi pastor aqui na igreja, o reverendo Adilson, não é, dos Reis Nobre. Nós começamos lá atrás essa caminhada e o Senhor tem nos conduzido, então, até aqui. Eu louvo a Deus, portanto, pela história que Ele tem dado aos irmãos, não é? Pela graça dEle que vem sendo derramada sobre essa igreja. E peço a Deus que Ele continue usando os irmãos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a sua volta gloriosa. É o que nós desejamos. E para a nossa meditação nessa noite, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus, conforme o registro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo.
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Que o Senhor nos conduza, irmãos, no entendimento das suas santas escrituras, aplicando-a também em nossos corações. Certamente você já deve ter vivido alguns momentos na sua história onde você não sabia muito bem o que fazer, embora estivesse pressionado a tomar uma determinada decisão. Todos nós, em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa caminhada, passamos por experiências assim. Você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer algo, mas você não sabe exatamente como fazer aquilo que é necessário. E quando você vive uma situação como essa, quais são os seus caminhos, quais são as providências, quais são as coisas que você precisa pensar? Como já disse um pregador noutra oportunidade, o que você tem que fazer quando você não sabe o que fazer? O texto que nós temos diante de nós, ele é um dos mais famosos do Antigo Testamento, e é o único onde nós encontramos no Antigo Testamento o uso da palavra fé. Curioso isso, porque você vai observar que em todo o Antigo Testamento, embora nós tenhamos ali inúmeros personagens que sejam conhecidos como heróis da fé, esse é o único versículo de todo o Antigo Testamento onde a palavra fé aparece, numa das mais importantes declarações do Evangelho, onde nós lemos aqui o profeta dizendo que o justo vive pela fé. Mas eu disse para os meus irmãos que nós precisamos muitas vezes tomar decisões em situações onde nós nem sempre somos bem esclarecidos acerca do que devemos fazer. E o profeta Abacuque estava vivendo um tempo como esse. O profeta Abacuque estava passando por uma situação como essa. Uma situação que, como eu disse, é análoga a muitas que nós vivemos no curso da nossa história. Nem sempre sabendo o que precisa ser feito, especialmente em momentos extremamente difíceis e de crise. É preciso que nós nos lembremos, irmãos, antes de entender exatamente o que fazer nessas circunstâncias, o que estava acontecendo com o profeta Abacuque, até nós chegarmos aqui nesse momento do capítulo 2. Ele havia feito 2 perguntas para Deus no capítulo 1, que de certa forma resumiam essa crise, essa dificuldade, essas questões que estavam na sua mente. No capítulo 1 do profeta Abacuque, você encontra o Senhor ouvindo a seguinte inquirição do profeta. Ele diz assim no versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? É interessante você observar desde o versículo 2 que então a profecia do profeta Abacuque, ela tem uma característica totalmente diferente dos demais profetas, porque todos os profetas traziam uma palavra de Deus para o povo, mas esse é um profeta que faz o caminho inverso. Ao invés de falar de Deus para o povo, ele fala do povo para Deus. Ele fala do povo para Deus. Ele vê a situação do povo de Judá como uma situação calamitosa. O povo estava envolvido no pecado, o povo estava completamente vivendo de uma maneira indiferente à verdade de Deus. O povo não tinha compromisso com a santidade, não queria saber das coisas do Senhor. E aquela situação de pecado na vida do povo de Judá incomodava muito o coração do profeta Abacuque, a ponto dele então clamar ao Senhor, dizendo o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? O Senhor não está vendo que o teu povo tem vivido de maneira indiferente? O Senhor não percebeu que o teu povo não está de fato vivendo segundo a tua vontade? Eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai fazer absolutamente nada. Ele estava, irmãos, de certa forma perplexo com aquela situação, porque parecia que o povo estava abraçando o pecado e absolutamente nada acontecia, a vida caminhava dentro de uma certa normalidade. Mas de repente, no versículo 5 até o versículo 11, Deus começa a chamar a atenção do profeta para um grande movimento que ele estava fazendo na história, um grande movimento que ele estava realizando na vida de todo mundo. E ele começa dizendo assim para o profeta Abacuque, no versículo de número 5: vede entre as nações
Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. O que Deus disse para o profeta Abacuque aqui é muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: você está olhando só para Judá e está absolutamente preocupado com a situação de Judá, mas eu queria que você levantasse os seus olhos, profeta. Eu queria que você olhasse para cima, eu queria que você contemplasse a história do mundo todo, porque enquanto você olha só para Judá, a impressão que você tem é que esse povo está vivendo um completo desgoverno, mas isso não é verdade. Se você olhar para o alto, você vai ficar maravilhado, porque você vai perceber que eu estou realizando uma obra que, quando eu te contar, você não vai acreditar. Quando eu te contar, você não vai acreditar. Só que a obra que, de fato, Deus estava fazendo, quando ele conta para o profeta, ele não acredita. Deus estava dizendo então para o profeta que ele, a partir daquele momento, levantaria um povo. O povo que ele estava por levantar eram os caldeus, um povo ímpio que marchava de uma forma determinada e violenta contra muitas nações naquela região, inclusive o Líbano, que é citado também. Ou seja, Deus estava dizendo: eu estou preparando uma grande disciplina sobre a vida do povo de Judá. Eu estou preparando uma grande disciplina sobre a vida deste povo que não anda no temor do meu santo nome. Quando Deus diz isso para o profeta também não entende. E ele diz então para Deus: não, espera aí. Eu estou dizendo para o Senhor que o teu povo está vivendo em pecado. Eu estou dizendo para o seu povo, para o Senhor, que o teu povo não vive segundo a tua palavra. E de repente o Senhor levanta um povo que é pior do que nós, para exercer uma disciplina sobre a nossa vida, para marchar contra Judá. É isso mesmo que o Senhor está fazendo? E no versículo de número 17 ele diz: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Ou seja, o Senhor vai tolerar que esse povo que é pior do que nós venha nos subjugar? Essa era a questão do profeta. Ele não conseguia entender, obviamente, irmãos, o caminho de Deus, ou os caminhos de Deus. Ele queria que Deus transformasse o coração de Judá, ele queria que Deus transformasse o coração do povo da aliança, ele queria que Deus mudasse o coração daquela gente, mas o que estava acontecendo é que Deus estava, então, levantando um povo que era pior do que Judá, os caldeus, para trazer disciplina sobre eles. E diante dessa história, o profeta ficou absolutamente confuso. Ele diz: Deus, eu não sei então o que o Senhor está fazendo. Eu não consigo entender os teus caminhos. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando pela transformação de uma determinada situação que acontece sobre a nossa terra, e o Senhor levanta um povo que é pior do que nós. O Senhor levanta um povo que é pior do que a gente. É isso mesmo, Deus. Ele não conseguia contemplar. E ele tem, portanto, irmãos, uma dúvida que ele vai procurar tratar na presença de Deus, porque ele, como profeta, não sabia como entender aquela situação e nem como instruir o povo de Judá a viver em santidade diante de Deus. E aí nós chegamos no versículo 2, quando ele vai aqui, a partir dessa experiência, nos mostrar como nós também precisamos agir quando não entendermos as coisas que Deus faz, quando não entendermos os planos de Deus. Ou você entende tudo? Na realidade, eu creio que todos nós somos muitas vezes assaltados por muitas dúvidas. Às vezes a gente não entende como é que Deus pode estar operando bem quando nós estamos adoentados. Como é que Deus pode estar operando bem quando eu perco meu emprego? Como é que Deus pode estar operando bem quando eu vivo uma tragédia? Como é que Deus pode estar operando bem quando alguma coisa que eu não gostaria que acontecesse está acontecendo? Nós ouvimos diversas vezes os pregadores, a Escritura Sagrada anunciando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas às vezes a experiência cotidiana nos empurra contra essa ideia. A gente está dizendo: Deus, como é que isso pode ser bom? Como é que isso pode ser perfeito? Como é que isso pode ser agradável? Eu não consigo entender. Ou então, nós ainda lendo o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, ouvimos ele declarando que todas as coisas cooperam para o que mesmo? Para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente olha para algumas tragédias, a gente olha para alguns problemas, a gente olha para algumas lutas, e a pergunta que a gente faz é: Deus, como é que isso coopera para o meu bem? Eu não consigo entender. E era exatamente essa a dúvida que pairava na mente do profeta Abacuque. Ele não conseguia entender como Deus ia trazer de novo Judá para perto dele a partir da ação dos caldeus, um povo ímpio, violento, que tinha na verdade apenas um desejo de expandir o seu reino e não de abençoar o povo de Judá.
Para que essa situação fosse de alguma maneira resolvida na mente do profeta Abacuque, a primeira decisão que ele toma está registrada no versículo 1 do capítulo 2. Ele busca uma resposta para Deus, ele havia intercedido ao Senhor para que houvesse uma transformação de Judá e para que Deus também respondesse como os caldeus poderiam ser instrumentos dessa transformação. Mas a primeira coisa que o profeta diz está no versículo 1, quando ele declara: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, irmãos, nessa que é uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, Abacuque usa aqui uma analogia que é muito oportuna, para descrever a sua disposição diante daquelas queixas que ele havia colocado diante de Deus. Ele diz: olha, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu resolvi esperar. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu me colocarei na minha torre de vigia. E olha só que coisa interessante, porque ele poderia, irmãos, dar vazão àquelas queixas de outras formas. Ele poderia estar dizendo assim, por exemplo: olha, Deus, eu estou insatisfeito com o seu modo de agir. Eu não queria que o Senhor fizesse isso. Eu queria que o Senhor chegasse aqui, desse um estalo e mudasse o coração do povo. Ele poderia, de certa forma, abandonar o próprio Deus, porque isso algumas pessoas fazem, dizendo assim: já que o Senhor não vai resolver o problema de Judá, eu vou procurar uma outra forma de fazer isso. Ele poderia, quem sabe, tentar encontrar um outro caminho de resolver aquela situação. Mas, irmãos, a palavra diz que o profeta, ao invés de tomar qualquer decisão, ao invés de revelar certa indignação, ele manteria os seus olhos e os seus ouvidos abertos, numa atitude consciente de que ele precisa ouvir a voz do Todo-Poderoso quando ele não entende as coisas que estão acontecendo. Ele precisa ouvir a voz do Todo-Poderoso quando ele não entende as coisas que estão acontecendo. Então, a primeira lição, irmãos, que nós temos no texto aqui de Abacuque, que é: quando nós não sabemos o que fazer, quando nós somos assaltados por dúvidas, quando o nosso coração fica aflito, incerto diante daquilo que nós estamos vivendo, é preciso aguardar a direção do Senhor. E aguardar a direção do Senhor é sempre a melhor providência. Aguardar a direção do Senhor é sempre a melhor providência. Mas como é que ele faria isso? Ele diz: eu vou aguardar a direção do Senhor, me colocando numa torre de vigia. O que seria essa torre de vigia? Não é? Um monte, um lugar de observação, um lugar mais alto. Certamente a torre de vigia nos lembra isso nos tempos antigos, né? Quando todos precisavam ficar atentos aos movimentos que aconteciam, né? Na circunvizinhança, aos movimentos que aconteciam próximos à cidade. Mas aqui, esse lugar de vigia, irmãos, era a santa presença de Deus. Aquela santa presença que nós acessamos na intimidade da comunhão, do quarto fechado. Aquela santa presença que nós desfrutamos quando dobramos os nossos joelhos, pedindo ao Senhor que de fato Ele esteja nos orientando. E aí você pode lembrar, por exemplo, de vários momentos da Escritura Sagrada, onde pessoas declararam essa necessidade de esperar em Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, nós não devemos nos desesperar quando nós não sabemos o que fazer. Nós não devemos sair por aí tomando atropeladamente decisões, irmãos, que não têm absolutamente respaldo em Deus. Nós precisamos entender que a melhor providência sempre é a oração. A melhor providência sempre é nos colocarmos diante de Deus esperando confiantemente por sua resposta. Tem uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que todo mundo conhece. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O que Paulo diz lá? Orai sem cessar. Sempre li esse versículo desde a minha infância e pensei: o que significa orar sem cessar? Eu já vi muitas respostas, né? Tinha gente que fala assim: olha, pastor, sabe o que é orar sem cessar? Eu estou andando na rua, eu estou pensando em Deus. Eu estou trabalhando, eu estou pensando em Deus. Tem que ter cuidado, né?
exatamente para você não sofrer nenhum acidente de trabalho, não é? Aí eu estou o tempo todo em oração, o tempo todo com os meus pensamentos voltados para o Senhor. É verdade, de fato nós precisamos estar com os nossos pensamentos voltados inteiramente para o Senhor. Mas essa oração sem cessar, irmãos, ela descreve mais a disposição de alguém que continuará buscando a Deus até que do alto ele receba uma resposta, como acontece agora com o profeta Abacuque. Às vezes nós somos bastante inconstantes, não é? Nós queremos que Deus nos dê uma resposta, a gente ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas quando Deus não nos dá a resposta, a gente muda o foco. Quando Deus não nos dá a resposta, a gente tenta esquecer daquilo e focar a nossa atenção em outra coisa. Mas algo que nós precisamos entender, irmãos, é que nós devemos buscar a Deus de maneira constante, até que Ele nos responda. Até que Ele nos responda. E a palavra nos tem dito que o Senhor Deus pode ser encontrado. Ele é um Deus que quer oferecer respostas às nossas orações. Você já escutou o Senhor dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode colocar as suas queixas diante de Deus, assim como o profeta estava falando. A oração da torre, irmãos, é a oração da intimidade, é a oração da submissão, é a oração da vigilância, é a disposição de alguém que sabe que precisa de uma resposta divina. Ele tinha lá os seus argumentos, ele tinha lá as suas razões, ele tinha lá as suas conclusões, o profeta, mas o Deus eterno, o Deus grandioso, tinha palavras mais acertadas, tinha palavras mais sábias, tem palavras melhores do que aquelas que nós podemos formular. Você já deve ter pensado ou observado que às vezes em determinadas situações nós somos tentados a oferecer sugestões para Deus. Você já deve ter feito isso até. Eu já fiz e depois a gente para e diz: Deus me perdoa. Não é? Você está vivendo uma situação difícil, você diz: Deus, o Senhor podia fazer isso, o Senhor podia fazer aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Mas uma das coisas que nós aprendemos, inclusive com o nosso Redentor, Cristo Jesus, é que acima de todas as coisas nós devemos buscar a vontade do Pai. Os irmãos se lembram que num dos momentos de maior agonia do nosso Mestre, quando ele estava no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim, ou passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, irmãos, a palavra de maneira muito clara nos tem ensinado a buscar aquilo que é a vontade do nosso Deus, a vontade do nosso Deus. Então tem alguma coisa acontecendo na sua história que não faz sentido? Na minha, às vezes acontece. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida que não está, segundo a sua perspectiva, no lugar? Às vezes acontece. Então o que você precisa fazer é ter um lugar de comunhão íntima, com oração, com meditação e disposição de ficar lá até que a palavra do Senhor se torne clara, apontando para você uma direção. E Deus, irmãos, não tem estado calado. Portanto, quando o profeta diz: eu vou me colocar na minha torre de vigia, até que Deus me dê uma resposta, até que Deus fale comigo, até que eu possa entender claramente a sua palavra. O que Ele quer que nós entendamos é que a oração, ela ocupa um lugar especial na vida daqueles que muitas vezes não sabem o que deve ser feito. Essa é a primeira providência, não é a última, não é a última. Já vi muita gente dizendo assim: olha, eu já tentei de tudo, agora só Jesus. Esse é o caminho errado de nós resolvermos as nossas questões. Você não tem que tentar resolver a sua vida sem Deus primeiro, e depois, quando você perceber que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, você diz: agora eu vou orar. Não, Deus é o primeiro recurso, Deus é a primeira providência, e nós precisamos lembrar isso sempre ao longo da nossa caminhada. Então, se você não sabe o que fazer, espere em Deus, coloque-se lá na sua torre de vigia. Mas a segunda lição está no versículo 3. Você está lembrado aí que o profeta está na sua torre de vigia, aguardando que Deus lhe diga algo sobre as suas queixas que estavam relacionadas com o pecado de Judá. Só que agora de modo mais direto, com o uso dos caldeus também como instrumentos de disciplina sobre a vida do povo. Olha, que Deus não começa respondendo à queixa não, do profeta imediatamente.
Mas Deus começa fazendo referência a um tempo futuro, irmãos, de cumprimento das suas determinações. Ele diz aí para nós no versículo de número 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Esse texto é bastante curioso, irmãos, porque o que a palavra está nos dizendo é que nós não precisamos saber inicialmente o que Deus vai fazer. Nenhum de nós precisa saber o que Deus vai fazer, mas nós precisamos saber que Ele tem um tempo determinado para fazer o que tem de ser feito. Pode ser que eu não saiba o que Ele vai fazer, mas eu sei que o que for necessário, o que precisar ser feito, Ele vai fazer no tempo dele. Então, mais importante do que saber o que Deus vai fazer, é saber que Ele vai fazer. Então, a segunda lição, quando você não sabe o que você vai fazer, qual a decisão que você vai tomar, a segunda lição que nós temos aqui no texto do profeta Abacuque, e que para mim é muito preciosa, irmãos, é que nós devemos saber, e todo mundo sabe disso já, mas a gente tem que lembrar isso para o nosso coração, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Olha o que ele disse aí, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. Versículo 3, ele diz que a visão estava para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressava para o fim, não falharia, e se tardasse na expectativa do profeta, ele deveria esperar, porque certamente ela não falharia. Então tem 3 coisas aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, quando ele diz a visão está para cumprir-se, significa que Deus tem um tempo para todo propósito. E o tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo. Quando ele diz que a visão se apressa para o fim, significa que Deus dirige a história de modo objetivo ou intencional. Alguém aqui acha que os planos de Deus, no final, vão dar errado? Ninguém acha isso, não é? Tem uma frase que é atribuída a Billy Graham, mas eu já vi ela sendo atribuída a outros também, onde Billy Graham dizia que já tinha lido a Bíblia e tinha lido o último capítulo da Bíblia e no final, dá tudo certo. É claro que você não precisa ler o último capítulo para saber que dá tudo certo. A gente antes disso consegue descobrir. Mas é fato, irmãos, que Deus está dirigindo a história. Eu posso dizer para nós também que Deus tem um propósito na nossa vida. E eu gosto sempre de dizer, quando posso, irmãos, que nós como cristãos somos imortais. Imortais. Até quando nós somos imortais? Você diz assim, na sua igreja não morre gente não, pastor? Não morre também. Mas nós somos imortais, irmãos, até que o propósito de Deus na nossa vida se cumpra. Ninguém pode impedir Deus de fazer em nós aquilo que Ele planejou desde a eternidade. Então é preciso que você se lembre disso. Deus tem um tempo para todas as coisas. E ele termina o versículo 3 dizendo, espera, porque Deus não falhará, ou seja, Ele cumprirá tudo aquilo que Ele determinou. Deus tem coisas determinadas para a vida de cada um de nós. E essas coisas envolvem detalhes. A palavra diz, por exemplo, que mesmo em meio a perseguições, Deus não permitiria, por exemplo, que dos seus fosse inclusive retirado um fio sequer de cabelo da sua cabeça. A Bíblia nos tem dito, irmãos, que o nosso Deus, ao trabalhar com detalhes, na verdade, não permite que nós vivamos eventos acidentais. Para a gente não existe acidente. Para a gente não existe acaso. Nós cantamos isso, inclusive. Os irmãos já devem ter cantado diversas vezes aqui, dizendo, as tuas mãos dirigem o meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. E nós cantamos nesse mesmo hino, acasos para mim não haverá. Então a luta pela qual você passa, as dificuldades que você vive, não importa a natureza delas, fazem parte do plano de Deus. E quando a gente diz que Deus tem um tempo para tudo, não significa que Deus está esperando a melhor oportunidade de fazer as coisas. Às vezes a gente pensa nisso, porque para a gente funciona assim, não é? Eu estou tentando comprar uma casa, vou esperar a melhor oportunidade de conseguir um financiamento. Eu estou tentando fazer determinada coisa, vou esperar o melhor momento. Deus não está esperando o melhor momento, porque Ele é Senhor dos momentos.
Ele é Senhor das circunstâncias. Ele faz tudo quando Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer e sempre para o bem daqueles que o amam. Sempre para o bem daqueles que o amam. Então o tempo não serve para Deus. Serve para quem? Para nós descansarmos no fato de que Deus está cuidando de todas as coisas. Então Pedro diz assim: irmãos, lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Você tem noção de quantas coisas da providência do Senhor foram derramadas sobre a sua vida hoje? Ontem, quando você foi dormir, você ficou pensando assim, por exemplo, será que amanhã vai ter oxigênio suficiente para eu respirar o dia inteiro? Ninguém pensa nisso. E Deus está providenciando todas as coisas. De maneira ordinária, cuidando do pão, cuidando do alimento, cuidando do descanso. E de maneira extraordinária, de maneira revelada e às vezes de maneira secreta. A providência de Deus, irmãos, ela movimenta a nossa história. Tem coisas que Deus faz por você que você nem percebe. Tem coisas que Deus faz na sua vida que você nem dá conta. Mas o fato é que Ele está operando em nós. E a Escritura Sagrada diz mais, que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Por isso é extremamente importante que nós não nos esqueçamos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. É melhor que o nosso tempo. Então aquele profeta que começou, e eu vou trazer para os irmãos a última lição agora, mas aquele profeta que começou dizendo assim: até quando, Senhor? Aquele profeta que dizia: eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Ele nos ensinou, a partir da sua disposição ali de Abacuque capítulo 2, primeiramente, a nos colocarmos diante de Deus, aguardando as respostas que dele virão. Ele se colocou na sua torre de vigia, para nos lembrar, irmãos, que o recurso mais poderoso que Deus tem colocado à nossa disposição é a oração. Coloque-se diante de Deus, orando sem cessar. Até quando? Até que Ele te responda. Até que Ele te responda. Em segundo lugar, como nós vimos agora aqui, o profeta nos ensinou também, irmãos, de maneira muito direta, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Você não precisa, obviamente, se desesperar quando as coisas não acontecerem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Às vezes a gente entrega e não confia, ou às vezes a gente entrega e fica segurando do lado de cá. E às vezes a gente não consegue descansar. Isso é horrível, né? Não saber descansar. Meu pai, ele é presbítero, foi evangelista, trabalhou muito tempo com plantação de igreja. Ele contava uma história engraçada para nós lá em casa, né? A gente sempre lembrava dessa história quando ele queria falar sobre oração. Ele dizia que certa vez um senhor caminhava por uma estrada com um peso muito grande nas costas. E aquilo tornava a sua jornada muito difícil. Tornava a sua jornada muito complicada. E ele andava com aquele peso nas costas durante um bom tempo. A certa altura passou alguém numa carroça puxada por um cavalo, viu aquela situação e aí ele disse assim: sobe aí, eu vou te ajudar. E aí aquele senhor que estava com aquele peso tão grande nas costas, resolveu subir na carroça. E aí eles foram andando, ele lá atrás, e conversando durante algum tempo da sua caminhada. Mas o homem que estava guiando a carroça estava concentrado no caminho, olhando para aquilo que estava diante dos olhos dele. E de repente ele resolveu olhar para trás, para ver o que estava acontecendo ali na carroceria. E o homem continuava em pé, com o peso nas costas. Ele disse assim: mas eu estou te dando uma carona para você ficar aliviado. Ele disse assim: não, se você levar só a mim, está muito bom. Eu não quero cansar demais o cavalo. Ele disse isso. Se você levar só a mim, está muito bom. Eu não quero cansar demais o cavalo.
E o pai contava, a gente ria quando ele falava isso, porque ele está dizendo assim, mas que absurdo, pai, se o peso está lá em cima, não importa se ele está no chão ou está nas costas. Mas aí meu pai falava assim, mas é assim que muita gente faz. Deus promete aliviar o seu jugo, Deus promete aliviar o seu peso, mas Ele não quer largar o saco que está nas costas. É a ideia de entregar e confiar. Deixa Deus fazer as coisas no tempo próprio da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A última coisa que nós aprendemos está no versículo 4, que é o texto mais importante desse livro do profeta Abacuque, que inclusive nos dá o seu tema. No versículo de número 4 do profeta Abacuque, nós o encontramos dizendo assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O versículo 4, então, começa falando do soberbo. O soberbo é alguém presunçoso, é alguém cheio de si. E a palavra hebraica para soberbo significa inchado. Você pode imaginar o que isso significa. Pode ser uma referência ao orgulho, dos caldeus, que se achavam invencíveis, ninguém pode contra nós. No versículo de número 15, por exemplo, do capítulo 1, diz assim: a todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Eles se achavam muito poderosos mesmo, mas, de certo modo, aquilo era um orgulho que iria arruiná-los, porque o versículo de número 4 diz que a alma deles não é reta, e o versículo de número 5 nos prepara para dizer que Deus iria exercer um juízo sobre eles, e a partir do versículo 6 até o final do capítulo 2, Deus vai pronunciar uma série de ais sobre a vida dos caldeus. Ou seja, o caminho da soberba é um caminho de destruição, mas, final do versículo 4, o justo vive pela fé, porque o justo não se entrega ao orgulho, mas ele vive crendo no Senhor. E eu creio que essa fé, irmãos, tem a ver com o dom que nós recebemos para fundamentalmente crer em Jesus. Afinal de contas, o apóstolo Paulo tomou emprestada essa palavra de Abacuque, e no capítulo 1 do versículo 16 de Romanos, ele diz que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O caminho da fé, na realidade, é o caminho da absoluta confiança que nós devotamos só em Jesus durante a nossa peregrinação. Quem pode fazer algo por nós, senão o Senhor Jesus? O que você pode fazer efetivamente por você? O que nós realmente podemos fazer, irmãos, para a solução dos nossos problemas? Às vezes a gente tem uma pálida impressão de que nós podemos fazer as coisas. Até porque no meio de determinadas situações a gente sai tomando providências. Alguém passa mal na sua casa, o que você faz? Chama o SAMU, põe no carro, leva para o hospital, vai na farmácia, compra um remédio. E você já deve ter percebido que enquanto a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem de certa forma um senso de autonomia, Estou ajudando, estou fazendo, estou trabalhando, estou tentando, estou buscando. Mas quando todos os seus recursos se esgotam, você é colocado diante de uma realidade da qual ninguém de nós pode fugir. E a realidade é a seguinte: o que de fato nós podemos fazer? Nada. Mas nós temos um Deus que é todo poderoso. O caminho do soberbo, que ele diz aqui no versículo 4, é o caminho do orgulho. Mas o caminho da fé é o caminho da confiança em Deus. Uma confiança que é absoluta, total e irrestrita. A gente não entrega só uma parte da nossa vida ao Senhor, a gente entrega a nossa vida inteira, dizendo: faz em mim a tua vontade, Senhor. Faz em mim a tua vontade. E por que a gente precisa pensar nisso hoje em dia? Eu comecei lá no início do sermão, falando sobre o que a gente precisa fazer quando não sabe muito bem como agir, Por que a gente precisa saber disso? Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo tempos que desafiam, de certa forma, a fé, que desafiam a família. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão sempre envolvidas com algum tipo de crise. Você já deve ter observado que a maior parte do tempo da nossa vida a gente passa resolvendo problemas.
De vez em quando a gente consegue um tempo, segundo a graça de Deus, de refrigério, mas logo depois de um determinado tempo a gente volta a envolver-se com novas lutas. E é importante que nós entendamos que esse sim é um tempo de lutas, esse sim é um tempo de dificuldades, mas isso não significa que seja um tempo de desespero. Porque nós temos 3 poderosos recursos colocados por Deus diante de nós, dos quais nós não devemos abrir mão. E o primeiro poderoso recurso que eu disse aqui é: aguarde a Deus em oração sempre. Não saia tomando decisões assim precipitadamente. Não saia tentando resolver os seus problemas como se as suas ideias, como se as suas possibilidades fossem melhores do que as respostas divinas. Peça a Deus. E a Bíblia diz que Deus responde. Eu sei que Deus responde às orações. Segunda coisa, que é um recurso poderoso. Lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E esperar para a gente pode ser, na verdade, um grande desafio. Mas não existe, irmãos, uma bênção mais restauradora do que você poder esperar em Deus. Tem gente que está esperando o acaso. Tem gente que está esperando alguma coisa que ele não sabe muito bem o que é. Mas a nossa espera é objetiva. Nós esperamos por um Deus que prometeu nos guardar, um Deus que prometeu nos amparar, um Deus que prometeu dirigir a nossa caminhada. E eu nunca vi alguém procurar Jesus e não ser acolhido, e não ser conduzido, e não ser pastoreado por Ele. Em último lugar, lembra, o caminho da soberba é a destruição. Foi o que aconteceu com os caldeus. Mas o caminho da fé é a vida. O justo viverá por fé. Se nós cremos em Deus, Ele não deixará, obviamente, irmãos, de nos atender, de nos assistir. Porque a maior expectativa que nós poderíamos ter de Deus, ela já foi nos dada. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos esperar nada melhor do que Jesus. E Ele já veio. Só que aí Paulo diz: porventura, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que Ele não nos vai dar graciosamente com o Filho todas as coisas? Ou seja, quem nos deu o Filho está pronto para nos assistir em qualquer outra necessidade que eventualmente nós tivermos. Eu queria que nós pensássemos nisso como igreja nessa noite, irmãos, porque, como eu disse, os desafios são grandes, mas maior do que os desafios que nós temos para viver e vencer e superar como igreja, é o Deus que de maneira intencional vem trabalhando na nossa história. A minha oração é para que o Senhor conduza a vida da igreja aqui. A minha oração é para que Deus conduza a vida de cada um dos irmãos aqui. A minha oração é para que você volte para casa despreocupado. Volte para casa descansando num Deus que está trabalhando na sua vida. Num Deus que está conduzindo a sua história, num Deus que tem um propósito soberano para cada um de nós. E eu sempre digo, eu oro para que a nossa vida siga assim, e aí a igreja caminhe, completando 32, 33, 34, mas eu sempre digo que eu nunca desejo que a igreja complete muitos anos de vida, porque o que eu quero mesmo é que Jesus volte. Agora, se Ele não voltar até lá, que os irmãos sigam aqui firmes, pelo tempo que for, sabendo que não há nada melhor do que andar sob o pastoreio seguro de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e Deus nos guarde. Meus amados, coloquem sobre os seus pés, nós vamos orar. Santo Deus, que o seu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, que nós possamos viver em total dependência do Senhor, apresentando diante de Ti as nossas súplicas, os anseios mais íntimos do nosso coração,
o tempo todo, ó Pai, até que de fato o Senhor, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, o Senhor nos responda, ó Pai. Ó Deus, que saibamos compreender que o tempo do Senhor é diferente do nosso, que o tempo do Senhor, ó Deus, não é segundo os nossos próprios anseios, ó Deus, mas que nós vivamos por fé, ancorados no Senhor, ó Deus, firmados no Senhor, dia após dia. Quantos dias o Senhor conceder a nós, que nós vivamos assim, ó Pai, confiadamente prostrados diante do Senhor, ó Deus, convictos, ó Pai, de que o justo viverá por fé. Dirige os nossos passos, para que nós confiemos no Senhor e não em nós mesmos, e assim nós vivamos, segundo a Tua doce graça, segundo, ó Pai, o Seu desejo, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Conduza-nos no nome bendito de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Reverendo Cleverson, continua por aqui. Chamar também a dona Marli à frente. A igreja quer deixar a vocês uma singela lembrança, também ao Mateus, né? Cleverson, Marli, Mateus, essa família preciosa que nós aprendemos a amar. Numa certa ocasião, ali mesmo no seminário, a gente passando uns apertos, meus irmãos, que é próprio da jornada, né? E a Marli nos socorreu, viu? A Marli, o reverendo Cleverson, a Marli pegou uma sacolinha que a Patrícia andava, falou assim, não, pode deixar que eu vou ajudar. E aquilo marcou demais a gente, viu? Aquilo marcou demais a gente. Então, que Deus possa continuar abençoando vocês, sustentando vocês. E a gente quer, em nome da igreja, deixar essa lembrancinha com vocês, tá bom? Pedir o nosso irmão presbítero João, que ore a Deus também, agradecendo pela família do reverendo Cleverson, aqui, o pastor, a sua esposa Marli, e também a vida do Mateus, que é o filho desse casal. Vamos orar? Meus queridos, nós também queremos agradecer aos nossos visitantes. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. São muitos rostinhos novos, rostinhos que nós já conhecíamos e que há algum tempo não víamos. Então nós queremos agradecer
receba o nosso abraço fraterno, leve também para a família de vocês, para a casa de vocês. Muito obrigado, que Deus assim continue os abençoando e sustentando em todo o tempo. Como é festa, nós não vamos nos despedir tão somente com a paz do Senhor, mas ali atrás nós vamos sair aqui à direita, e na parte de trás do templo nós vamos ali ter um lanche maravilhoso que as nossas irmãs prepararam. Nós louvamos a Deus pela vida delas, nós louvamos a Deus por todas as pessoas que se dispuseram, que empregaram tempo, que estiveram aqui ontem, hoje, preparando tudo para que nós pudéssemos estar juntos, louvando ao Senhor, exaltando o santo nome de Deus. Então nós somos gratos também a cada uma dessas pessoas. Não seremos nominais para não correr o risco de esquecer de alguém, mas também que Deus continue abençoando e que Deus os recompense na proporção que aprouver ao Senhor. Então, Deus abençoe, não vá embora, vamos aqui atrás, na parte de trás do templo, para a gente celebrar a Deus mais uma vez, pelo 32º aniversário dessa igreja. Vamos cantar ali o parabéns, vamos com alegria também ter um momento mais de comunhão na presença do nosso Deus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, principalmente aqueles que nos visitam. Fiquei muito feliz com a visita de uma turminha aí, viu? Foi uma luta, viu? Mas louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, não nos esqueçamos, a partir de amanhã nós estaremos reunidos aqui no templo. Muito obrigado, viu, irmã Matilde? Às 19h30, na última semana de oração desse mês, né? Quer dizer, desse ano. Não quer dizer que nós vamos orar só nessa semana, né? Ou nessa última semana, né, reverendo Cleverson? Mas estaremos aqui juntos, orando, clamando ao nosso Deus, nessa torre de vigia, né? Nessa torre de vigia. Então que nós possamos estar juntos aqui. Se a irmã Matilde procurar a você, se disponha para estar a serviço do nosso Deus e faça um esforço para estar presente também no decorrer dessa semana. Então, de segunda a sexta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui juntos para louvar e bendizer o santo nome de Deus, nos aquedando a Ele em oração, nos prostrando diante dEle em oração. Amém, meus queridos. No próximo sábado, às 19 horas, a reunião da nossa UPH aqui no templo, ok? Deus assim nos abençoe, saudemos uns aos outros com a paz de Cristo e vamos nos dirigir à parte de trás para a gente estar ali tendo um momento mais de comunhão.